A cidadezinha de Ash Hollow dormia sob o calor pesado do meio-dia. O sol queimava alto, faiscando nos telhados de zinco, e o vento arrastava redemoinhos de poeira pelo chão rachado. O som de um sino distante ecoava da igreja, meio esquecido no tempo. E ali, parado diante da velha parada de diligências, estava Elias Crowe, um homem alto, de ombros largos, chapéu baixo, o rosto gasto pelo sol e pelos anos. Metade da vida dele tinha sido assim, cavando cerca, marcando gado e dormindo sozinho numa cabana fria demais pro coração de um homem. Mas naquele dia, Elias tinha feito algo diferente. Tinha se barbeado, engraxado as botas, polido o velho colete cinza. Porque naquele dia, a noiva dele estava chegando. Pagou $10 por ela, dinheiro enviado para uma agência de casamentos em Kansas City. Escreveu uma carta com as mãos pesadas, cheia de erros e silêncio. Dizia só que era um homem de terras, cansado da solidão, e que prometia tratá-la bem. Algumas semanas depois, chegou uma resposta, uma viúva chamada Clara Wren aceitava o acordo. Não tinha família, nem passado que quisesse lembrar. Só desejava um lar. O som da diligência surgiu como um trovão distante. As rodas gemiam, levantando nuvens de poeira. Elias ajeitou o chapéu, respirou fundo e esperou. Quando a carruagem parou diante dele, o silêncio tomou conta da rua. A porta se abriu. E ela desceu. Clara Wren. Alta, vestida com um traje azul desbotado, o rosto pálido sob um chapéu largo. O vento mexia os fios soltos de cabelo castanho. Mas o que chamava a atenção eram os olhos, frios, observadores. Olhos que pareciam pesar o mundo antes de dar um passo. Sr. Crowe? Ela perguntou, a voz calma, quase doce. Sou eu, sim, senhora. Respondeu ele, tirando o chapéu. Ela deu um pequeno sorriso, ensaiado. Então acho que agora sou a Sra. Crowe. Elias estendeu a mão, ajudando-a a descer. Sentiu o toque dela, firme, mas trêmulo. Não era o tremor do medo, era outro tipo de tensão. Um segredo preso na pele. Os moradores começaram a se juntar ao redor. No interior, novidade era coisa rara, e casamento comprava olhares. O xerife Boarlan se apoiou no corrimão da venda, mascando tabaco e observando. Mary Lou, a mulher do dono da estalagem, sussurrava atrás do leque. Foi então que um homem no meio da multidão congelou. O copo na mão dele caiu no chão. Esperem um segundo, murmurou ele, pálido. Eu conheço esse rosto. Elias virou o rosto. Conhece. O homem apontou o dedo, tremendo. É ela. A mulher do cartaz. A procurada de Laramie. Matou o próprio marido a sangue frio. O ar ficou pesado. Um silêncio duro caiu sobre a rua, como se até o vento tivesse medo de se mexer. Clara não recuou. Só levantou o queixo e olhou para todos. Isso é mentira. Disse ela, firme. Nunca estive em Laramie. O xerife Arlan desceu os degraus devagar, a mão pousada sobre o coldre. Tem certeza, moça? Disse ele, voz baixa. Porque me lembro bem daquele cartaz. Mesmo cabelo. Mesmo olhar. Clara deu um passo para trás. O olhar dela varreu a rua, medindo distância entre ela e o cavalo mais próximo. Xerife, Elias interrompeu, erguendo a mão. Acho que há algum engano aqui. Engano? Arlan estreitou os olhos. Ou o senhor sabe mais do que quer dizer? Clara respirou fundo, e por um instante, os olhos dela brilharam de pânico. Mas logo veio o olhar frio outra vez. Eu não matei ninguém, disse ela, firme. Só quero viver em paz. Elias olhou para ela, e, naquele momento, alguma coisa mudou dentro dele. Ele viu medo, sim. Mas viu também verdade. Uma dor que não se inventa. Ela é minha esposa, disse ele, com a voz seca. E até que provem o contrário, vai ficar comigo. O xerife encarou Elias por um longo tempo.
Depois, cuspiu no chão. Tudo bem, Crowe. Mas se eu descobrir que você está escondendo uma assassina, vai responder junto com ela. Os homens se afastaram devagar. Clara ficou parada, o vento batendo no vestido azul, o pó subindo em volta dos pés. Elias tirou o casaco e colocou sobre os ombros dela. Vamos para casa, murmurou ele. Ela olhou para ele, os olhos úmidos, como se não soubesse se devia agradecer ou fugir. Depois, assentiu. Os dois caminharam lado a lado pela estrada de terra, enquanto a cidade observava em silêncio. O sol se punha atrás das montanhas, pintando o céu de ouro e sangue. E quando o último sino da igreja tocou, uma brisa fria passou por Ash Hollow. E com ela, veio o sussurro do medo. Porque, naquela cidade esquecida pelo tempo, todos sabiam de uma coisa. Ninguém chega de Laramie sem trazer a morte por perto. A noite caiu sobre Ash Hollow como um cobertor de breu. O vento soprava fino, assobiando pelas frestas da cabana de Elias Crowe, lá no alto da colina. Do lado de dentro, só o estalar da lenha no fogão e o chiar do café fervendo quebravam o silêncio. Clara Wren estava sentada à mesa, os ombros tensos, olhando para as chamas como quem vê o próprio passado queimando. Elias cortava um pedaço de pão duro, sem dizer palavra. Entre os dois, o ar parecia pesado, um misto de desconfiança e compaixão. Ele finalmente falou, voz baixa, rouca de tanto sol e silêncio. O que aquele homem quis dizer lá na cidade? Sobre Laramie. Ela não levantou os olhos. Só mexeu o café devagar. Eu já te disse, respondeu, fria. Ele se enganou. Enganou? Elias insistiu. Porque o xerife parecia bem certo do que dizia. Um longo silêncio. O fogo crepitou. O vento gemeu lá fora. Então ela suspirou. A vida tem um jeito estranho de grudar na gente, mesmo quando a gente tenta fugir dela. Elias encostou o corpo na cadeira. Esperou. Clara olhou para ele pela primeira vez naquela noite. E o que havia nos olhos dela não era mentira, era dor. Eu era casada, sim, disse ela. Mas ele não era o homem que dizia ser. Era um demônio com chapéu de pregador. As palavras dela saíam lentas, como se cortassem por dentro. Ele me batia, me prendia, dizia que mulher boa era mulher muda. E quando eu tentei fugir, ele me caçou como caça. O fogo estalou alto. Elias manteve o olhar firme. E então? Ela respirou fundo. E então, ele morreu. Silêncio. Elias sentiu o peso daquelas 3 palavras se espalhar pela cabana. Mas ela continuou, a voz tremendo um pouco. Foi numa noite como essa. A chuva caía, o trovão cobria os gritos. Eu peguei o revólver que ele guardava debaixo da cama. E quando ele veio para cima de mim? Ela parou. Engoliu seco. Eu só puxei o gatilho. O som do vento pareceu mais alto. Elias não respondeu de imediato. Só olhou para a lareira, o rosto mergulhado em sombra. Depois, murmurou. Se foi assim, você não devia se envergonhar. Clara levantou o olhar, surpresa. Não me envergonho do que fiz. Me envergonho de ter demorado tanto para fazer. As chamas refletiam nos olhos dela, um brilho triste, mas firme. Elias entendeu. Aquela mulher não era uma assassina por mal. Era alguém que tinha sobrevivido ao inferno. Mas mesmo assim, havia algo errado. Algo que ela não estava contando. Ele percebeu quando ela desviou o olhar. Um gesto pequeno, rápido, mas suficiente para deixar um homem atento. Mais tarde, quando ela foi se deitar no quarto ao lado, Elias ficou um tempo olhando pro teto, ouvindo o vento bater na janela. A mente dele não parava. No canto da sala, encostado num baú de viagem, estava o malão dela, de couro escuro, com as iniciais CW gravadas no fecho. Elias se levantou devagar, tentando não fazer barulho. O assoalho rangeu, e ele parou, esperando. Nada.
Clara respirava calma no quarto, dormindo ou fingindo. Ele se aproximou do baú. As mãos dele, calejadas de tanto trabalhar, tremiam um pouco. Girou o fecho, que abriu com um clique suave. Dentro, roupas dobradas, um lenço azul, uma Bíblia velha com páginas marcadas. E por baixo de tudo, um revólver Colt embrulhado num lenço de seda vermelha. Elias tirou o pano com cuidado. O lenço tinha uma mancha escura, antiga, mas ainda visível. Sangue. O coração dele bateu forte. O cheiro metálico ainda estava ali, preso no tecido. Ele olhou para a porta do quarto. Clara dormia, ou fingia. Elias guardou o revólver de volta e fechou o baú com um estalo. Depois se sentou na cadeira, o olhar perdido no fogo. Lá fora, o vento assobiava entre os pinheiros, como se a própria noite estivesse tentando avisar algo. Elias ficou ali até o amanhecer, sem pegar no sono. Quando o sol começou a nascer por trás das colinas, ele ouviu passos leves atrás dele. Clara estava na porta, o rosto calmo, o cabelo solto caindo nos ombros. "Não dormiu, Sr. Crowe?" perguntou ela, com um meio sorriso. Ele respondeu, sem virar o rosto. "Dormiu bastante para sonhar." "E o que sonhou?" Elias tomou um gole do café frio. "Sonhei que tinha uma mulher em minha casa, e que eu ainda não sabia quem ela era." Clara o encarou por um instante. O sorriso sumiu. Então ela disse, suave, quase num sussurro: "Às vezes, Sr. Crowe, é melhor não saber tudo." E saiu, deixando apenas o cheiro de fumaça e mistério no ar. Elias ficou olhando enquanto ela caminhava até o curral, o vestido azul balançando ao vento. E pela primeira vez, sentiu medo. Não dela, mas do que ela trazia junto, um passado que talvez não quisesse ficar enterrado. O sol subiu, dourando as montanhas. E em algum lugar, bem longe dali, uma porta de salão se abriu. Um homem de chapéu preto, montado num cavalo cinza, olhou um papel amassado, um cartaz de procurada. Abaixo do desenho de um rosto feminino, lia-se: "Clara Vrain, viva ou morta. Recompensa, $500. O sol mal tinha subido quando Elias Crowe desceu para a cidade, chapéu baixo, olhar firme. A poeira subia sob as patas do cavalo, e o vento trazia o cheiro de ferro velho e pão amanhecido. Ash Hollow parecia a mesma, mas não era. As pessoas que antes acenavam, agora viravam o rosto. Na mercearia, a senhora Mary Lou fingiu não vê-lo. Na ferraria, Tom Briggs, que há poucos dias lhe devia uma garrafa de uísque, simplesmente cruzou os braços e disse: "Melhor o senhor ficar lá no alto da colina, Elias." A cidade anda, nervosa. Elias não respondeu. Só assentiu e continuou cavalgando devagar até o armazém. Precisava de querosene e farinha. Coisas simples. Mas até as coisas simples parecem pesadas quando o mundo resolve te virar as costas. Lá dentro, o dono do armazém, Old Chet, o olhou com desconfiança. "Crowe, ouvi dizer que o xerife anda perguntando de sua noiva." "E daí?" respondeu Elias, seco. "Daí que tem gente dizendo que ela é uma assassina. Que matou o marido e fugiu com o dinheiro." Elias respirou fundo, contando até 3 para não explodir. Gente fala demais quando não tem trabalho. Chet deu de ombros. Pode ser. Mas o que é verdade, é que um caçador de recompensas chegou ontem à noite. Elias parou de respirar por um segundo. Como é o nome dele? Dizem que é Jonas Pike. Veio de Laramie. Homem calado, mas com olhos de serpente. Tá hospedado no salão do Billy. Elias pegou o saco de farinha e jogou sobre o ombro. Obrigado, Chet. Mas quando virou as costas, ouviu o velho murmurar. Cuidado, Elias. Quem se mistura com sangue, acaba manchado também. Na colina, o dia estava calmo. Clara lavava roupa no riacho, os pés descalços, o vestido azul preso nos joelhos. O vento bagunçava o cabelo dela,
e pela primeira vez, Elias achou que ela parecia leve. Quase feliz. Mas quando ele se aproximou, ela o olhou com aquele mesmo olhar medido, desconfiado. Foi à cidade? Perguntou. Fui. E o que disseram? Elias pousou o saco no chão. Que você anda sendo procurada. Que há um homem atrás de você. Ela parou, o pano ainda nas mãos molhadas. Então é verdade. O quê? Ele veio. Murmurou ela. Jonas Pike. Elias se aproximou, confuso. Você o conhece? Ela olhou para o horizonte, os olhos apertados contra o sol. Mais do que eu queria. O silêncio entre os dois pesou. O som do riacho virou trilha de lembranças ruins. Clara enxugou as mãos e se levantou. Preciso te contar uma coisa, Elias. Mas antes que pudesse continuar, o som de cascos ecoou na estrada abaixo. 3 cavaleiros subiam devagar, levantando poeira. Um deles usava sobretudo preto. Elias sentiu o estômago virar pedra. É ele. O salão de Billy Tanner era o coração barulhento de Ash Hollow. Mas naquela tarde, o barulho sumiu quando o homem de preto entrou. Jonas Pike, alto, magro, rosto queimado de sol, barba por fazer, olhos claros e frios. Carregava um revólver polido no coldre e um sorriso que nunca chegava aos olhos. Ele se encostou no balcão. Um uísque. Duplo. Billy serviu, sem comentar. O xerife Arlan apareceu logo depois, encostando-se no balcão ao lado dele. Ouvi dizer que veio caçar uma mulher, Sr. Pike. Caçar é palavra feia, xerife. Respondeu ele, com um meio sorriso. Prefiro dizer buscar justiça. Justiça paga $500, né? Depende de quem vive para contar. Os dois se olharam em silêncio. Lá fora, a poeira rodava como se o deserto ouvisse. No fim do dia, Elias voltou para a cidade. Precisava olhar o homem nos olhos. Entrou no salão, o chão rangendo sob as botas, e todos os olhares se voltaram para ele. Pike levantou o copo, sorrindo. Elias Crowe. O fazendeiro. O homem que comprou uma esposa. Elias ficou parado na porta, o olhar firme. Se veio para insultar, pode guardar o fôlego. Pike se virou no banco, devagar, deixando o silêncio trabalhar por ele. Não vim insultar. Vim avisar. A mulher que você tem lá em casa. Ele tirou um papel amassado do bolso e jogou sobre o balcão. Vale mais viva do que morta. Elias olhou o cartaz. O desenho era nítido. Clara Vren. Recompensa, $500. Ela matou o marido em Laramie. E também matou um xerife que tentou prendê-la. Ouvi dizer que atira melhor do que muito homem. Elias apertou os punhos. E eu ouvi dizer que homem que fala demais, costuma morrer com a boca cheia de poeira. Um murmúrio correu pelo salão. O xerife Arlan levantou as mãos. Chega! Não é hora de briga. Mas Pike riu baixo. Ah, eu não brigo, xerife. Eu só coleto. Elias saiu antes que o sangue fervesse de vez. Do lado de fora, o céu começava a escurecer. E ele sabia, Pike não descansaria enquanto não tivesse Clara, viva ou morta. Quando Elias chegou à cabana, Clara o esperava sentada na varanda, o rifle no colo. Ele veio, não foi? Perguntou ela. Elias assentiu. E trouxe o inferno junto. Clara olhou para o horizonte, os olhos cheios de fogo. Então que venha. O vento soprou forte, levantando pó. O céu se tingia de vermelho. E naquela luz do entardecer, os dois pareciam figuras de lenda, o fazendeiro e a foragida, prestes a enfrentar o passado que teimava em não morrer. Mas, lá no vale, o som de cascos começou a ecoar de novo. Um trovão distante. Elias pousou a mão sobre o coldre. Clara levantou o rifle. E lá embaixo,
sob a poeira dourada do poente, Jonas Pike cavalgava devagar, com um sorriso gelado nos lábios. "Boa noite, Sr. Crowe", murmurou o vento. "Nos veremos antes do amanhecer." A noite chegou como um bicho quieto, se arrastando por entre os pinheiros. O vento uivava feito alma penada, e cada som parecia um presságio. Lá no alto da colina, a cabana de Elias Crowe estava mergulhada em meia luz, só a chama da lamparina dançava sobre as paredes, tremendo à sombra dos dois. Clara estava sentada junto à janela, o rifle apoiado no colo. O cabelo desgrenhado, os olhos fixos no escuro lá fora. Elias andava de um lado pro outro, o som das botas rangendo no chão de madeira. "Ele tá vindo", murmurou ela. "Sei", respondeu Elias. "Mas o deserto é grande. Pode demorar." "Homens como Jonas Pike não demoram", retrucou ela. "Eles farejam medo." Elias parou. Olhou para ela. "E o que ele quer de você, além da recompensa?" Clara respirou fundo. "Ele quer terminar o que começou em Laramie." O vento bateu mais forte. A lamparina piscou. Elias caminhou até o baú dela, que ainda estava no canto da sala. Abriu o fecho. Tirou de dentro o revólver embrulhado no lenço de seda vermelha. Colocou o lenço sobre a mesa. "Esse sangue aqui, é do seu marido?" perguntou. Clara ficou em silêncio. Depois respondeu, com voz baixa: "Não." "Então de quem?" Ela levantou o olhar. "Do homem que veio atrás de mim." Elias sentiu o ar gelar. "Você já enfrentou Jonas Pike antes, não é?" Ela assentiu. "2 vezes. Ele era xerife adjunto em Laramie. O verdadeiro xerife, o que me acusou, foi morto com esse revólver. Mas não fui eu quem puxou o gatilho." "Então quem?" Elias insistiu. Clara desviou o olhar. "O irmão dele." Um trovão rebombou longe, como se o céu confirmasse a sentença. Elias fechou o baú e se virou para a janela. A noite estava pesada demais. Nem grilo cantava. A primeira bala veio do escuro. O som cortou o ar, seco, certeiro. O vidro da janela explodiu em 1000 pedaços. Elias se jogou no chão, puxando Clara junto. "No chão!" gritou. Outra bala atravessou a parede, fazendo voar farpas. Clara rolou por trás da mesa, engatilhando o rifle com precisão assustadora. "2 atiradores!" gritou ela. "Um no morro, outro perto do curral." Elias engatou o próprio revólver, rastejando até a porta. O coração batia alto, o sangue quente nas veias. Ele abriu a porta e rolou para fora, o chão frio sob o corpo. Lá fora, a lua surgia entre nuvens, prateada e cruel. O vento trazia cheiro de pólvora. Ele disparou 2 vezes na direção das sombras, e ouviu um gemido distante. "Acertou um!" gritou Clara, lá de dentro. "O outro tá perto do celeiro", respondeu Elias. Ele correu agachado, o casaco esvoaçando. Mais um tiro, o som ecoou, raspando no chapéu dele. Elias se jogou atrás do bebedouro dos cavalos. A voz de um homem soou no escuro. "Entrega a mulher, Crowe. E vive para contar a história." Elias gritou de volta. "Só se passar por cima do meu corpo." O homem riu, um riso baixo, debochado. "Fácil. Já fiz isso antes." Então veio o silêncio. Aquele tipo de silêncio que antecede o inferno. De repente, o celeiro pegou fogo. Uma labareda alta, laranja, subindo pro céu. O calor bateu forte no rosto de Elias. Clara saiu da cabana correndo, rifle nas mãos. "O que aconteceu?" "Atiraram na lamparina!" gritou ele. "O celeiro vai todo." O gado berrava, o fogo rugia. E no meio daquela confusão, Elias viu algo, uma sombra movendo-se atrás das chamas.
Ele ergueu o revólver, mirando. Mas antes que pudesse atirar, Clara disparou. O estampido ecoou no vale, e a sombra caiu. Elias correu até lá. O corpo jazia no chão, o rosto coberto de fuligem. Quando ele o virou, o coração dele gelou. O homem usava uma estrela de xerife no peito. Velha, suja, mas claro bastante para ser lida. Condado de Laramie. Elias olhou para Clara. Que diabos é isso? Ela baixou a arma, ofegante. Eu te disse, eu não matei o xerife. Mas o inferno manda recado. O fogo rugia, consumindo o celeiro. Elias puxou Clara pela mão. Vamos embora daqui. Subiram até o cavalo, o rosto suado, o céu vermelho refletindo no olhar. Atrás deles, as chamas engoliam o trabalho de uma vida. No alto da colina, antes de sumirem na escuridão, Elias olhou para trás. Entre o fogo e a fumaça, ele jurou ver um homem de preto, montado, observando de longe. Jonas Pike. Imóvel. Silencioso. Como se o próprio diabo tivesse vindo cobrar uma dívida. E quando o vento mudou, trazendo o cheiro do fogo misturado com sangue queimado, Elias entendeu. Aquela noite não terminaria em paz. Nem o amor. Nem a verdade. Porque às vezes, no deserto, o que o vento traz, o sangue confirma. O amanhecer chegou cinzento em Ash Hollow. O céu, antes dourado, agora era só fumaça e cinza. O fogo do celeiro ainda soltava fiapos de fumaça preta, subindo lento como oração triste. Elias Crowe cavalgava devagar pela planície, o rosto sujo de fuligem, o coração pesado como chumbo. Atrás dele, Clara Wren seguia calada, o olhar perdido. Nenhum dos dois tinha dormido. Quando chegaram à velha igreja abandonada, Elias desmontou. Era um prédio de madeira torta, esquecido desde a febre que dizimara metade da cidade 10 anos antes. O vento fazia as janelas baterem, como se os fantasmas rezassem sozinhos. Aqui? Perguntou Clara, descendo do cavalo. Aqui ninguém vem. Respondeu Elias. E a cidade já está pronta para nos entregar. Ela assentiu. Caminhou até o altar, as botas levantando poeira do chão. O silêncio ali dentro era denso, quase sagrado. Elias acendeu uma lamparina. Agora fala. Tudo. Clara demorou para começar. Olhou o fogo tremeluzindo, como se o passado dela estivesse ali, dançando junto. Eu nasci em Laramie. Disse, por fim. Meu pai era mineiro, e meu irmão, o orgulho da família. Se chamava Samuel Wren. Ela respirou fundo. Quando o xerife novo chegou à cidade, todo mundo achou que ele traria justiça. Mas o nome dele era Walter Pike. E ele trouxe foi o inferno. Elias se endireitou. Pike. O pai de Jonas Pike. Completou ela. O homem que me caçou depois. Clara continuou, a voz firme, mas os olhos marejando. Walter Pike e seus homens descobriram ouro nas terras da nossa família. Queriam tomar tudo. Meu pai resistiu. Ela engoliu seco. Um mês depois, ele apareceu morto num poço. Elias passou a mão no rosto, sentindo o peso da revelação. Clara apertou o lenço azul entre os dedos. Samuel foi até o xerife exigir justiça. Sabe o que ele recebeu? A voz dela endureceu. Um tiro nas costas. O silêncio tomou conta da igreja. O vento batia nas janelas, fazendo o som parecer lamento. Elias perguntou, baixo. E você? Eu vi tudo. Respondeu ela. Eu vi Walter Pike matar meu irmão. Ele me viu também. Mandou os homens me prender. Disse que eu seria exemplo pro resto da cidade. As lágrimas começaram a cair, discretas. Jonas Pike, o filho, tentou impedir. Era jovem, ingênuo, me ajudou a escapar. Mas o pai dele descobriu. Quando Walter foi atrás de mim naquela noite, eu atirei primeiro.
Elias ficou parado, olhando para ela. Então foi legítima defesa. Foi justiça. Corrigiu Clara, com os olhos cheios de fogo. Mas eles chamaram de assassinato. Walter morreu. E Jonas jurou que um dia me acharia. Não para me prender. Ela suspirou. Para lavar a honra da família. O som de um pássaro cruzando o telhado cortou o silêncio. Elias se aproximou. E por que nunca contou isso antes? Porque achei que ninguém acreditaria. E porque às vezes, a verdade não liberta, só atrai mais bala. Elias respirou fundo. Olhou pro chão de tábuas gastas, coberto de poeira. Cada palavra dela fazia sentido, mas a dúvida ainda estava lá, como espinho. De repente, algo brilhou no canto da sala. Elias caminhou até lá e viu pegadas frescas de lama, vindas da porta dos fundos. Se agachou, tocou o chão. Alguém esteve aqui. Clara ficou pálida. O quê? Ele apontou. As marcas eram profundas, recentes, botas grandes, de sola pesada. E não faz nem uma hora. Ela correu para a janela e olhou lá fora. Nada. Só o vento arrastando folhas secas. Mas Elias sabia o que aquilo significava. Eles nos acharam. Claro, encarou. Jonas Pike. Ele assentiu. E provavelmente não está sozinho. O som de um corvo ecoou longe, sinistro. Elias apagou a lamparina. Precisamos sair. Agora. Montaram depressa. Enquanto cavalgavam entre as árvores, Clara olhou para trás, e, por um instante, jurou ver uma sombra se movendo dentro da igreja. Um vulto alto, imóvel, observando pela janela quebrada. O brilho metálico de um distintivo piscou sob a luz do sol. À tarde, se abrigaram num velho galpão de mineração abandonado, nos arredores da colina. Elias fez uma fogueira pequena. Clara estava exausta, mas os olhos dela ainda tinham aquele brilho de quem não entrega fácil. Elias, disse ela, de repente. Por que me ajuda? Ele pensou por um momento. Porque acho que a verdade é coisa rara nesse mundo. E quando aparece, a gente tem que protegê-la, mesmo que venha suja de sangue. Clara olhou para ele, surpresa. E pela primeira vez desde que chegaram a Ash Hollow, ela sorriu, um sorriso pequeno, mas real. Você é um homem estranho, Elias Crowe. E você é uma mulher perigosa. Ela riu de leve. Pode ser. O som da fogueira estalando foi a única resposta. Mas ali, naquele silêncio, algo mudou entre eles. Não era amor ainda, mas era o começo de confiança. Lá fora, o vento levantava a poeira do deserto. E no topo da colina, Jonas Pike desmontava do cavalo. Caminhou até a entrada da igreja, o sobretudo preto balançando. No chão, as pegadas ainda úmidas de Clara e Elias apontavam para o norte. Jonas se abaixou, tocou a terra, e sorriu frio. Depois olhou para o homem ao lado, outro caçador, barba rala, olhar duro. Eles acham que podem se esconder, Carter. Mas o deserto guarda rastros melhor do que gente. O outro assentiu. Quer que leve mais homens? Jonas girou o cartaz amassado entre os dedos, olhando o rosto de Clara desenhado em carvão. Não. Disse, calmo. Essa é pessoal. O vento soprou, levando a poeira para longe. E pela primeira vez desde Laramie, o destino começava a se mover outra vez. A noite caiu seca e pesada sobre o deserto. O vento trazia o cheiro distante da chuva, mas nenhuma gota ousava cair. Lá no galpão de mineração, Elias Crowe e Clara Vrain se recolhiam entre sombras e silêncio. O fogo da pequena fogueira tremia, lançando luz nas paredes de pedra. Elias limpava o revólver, movimentos lentos, metódicos. Clara observava, sentada do outro lado, o rifle apoiado nos joelhos. Ele não vai parar, Elias. Disse ela. Jonas Pike não é homem de desistir. Mesmo que eu me entregue, ele vai querer ver meu sangue no chão.
Elias ergueu os olhos. Então não vamos deixar que ele ache. Ela sorriu, triste. E se ele já achou? Elias não respondeu. Mas o silêncio dele dizia mais do que qualquer palavra. Horas depois, o vento mudou. Trouxe com ele algo diferente. Um cheiro, sutil, mas inconfundível. Fumaça. Elias levantou na mesma hora. Correu até a entrada do galpão, os olhos varrendo a escuridão. Lá longe, no horizonte, um brilho alaranjado subia pro céu. Fogo. Clara se aproximou. É o celeiro de quem? Elias ficou calado por um momento. Depois, respondeu. O meu. O som dos cavalos veio em seguida, cascos batendo forte, crescendo, se aproximando. Clara correu pro rifle. Elias apagou a fogueira com o pé. A lua iluminava pouco, mas o suficiente para ver as silhuetas se movendo na estrada. 5 cavaleiros. O da frente usava sobretudo preto. Jonas. Sussurrou Clara. Elias puxou o coldre. Vai pelos fundos. Pega o cavalo e foge pelo rio seco. E você? Eu distraio eles. Clara hesitou. Não vou te deixar aqui. Não discute, mulher! Gritou ele. Vai! Ela ficou parada por um instante, o rosto dividido entre medo e fúria. Depois, assentiu. Promete que vem atrás de mim. Elias olhou para ela. Prometo. Mas os dois sabiam que promessas, no deserto, valiam menos que uma bala. O primeiro tiro veio seco, rachando o silêncio. A bala atravessou o telhado de madeira e ricocheteou nas pedras. Elias rolou pro lado, disparando 2 vezes em resposta. Os estampidos ecoaram pelos morros, assustando os corvos que dormiam nas árvores mortas. Clara correu pelos fundos, a respiração curta, o coração batendo feito tambor. O som dos tiros ficava para trás, misturado ao vento e ao cheiro de pólvora. De repente, uma sombra saltou das pedras à frente. Um homem, um dos caçadores. Ela ergueu o rifle e atirou antes que ele dissesse qualquer coisa. O corpo caiu pesado, e o eco do tiro se perdeu no vazio do deserto. Ela montou no cavalo e seguiu pela trilha estreita que levava ao rio seco. Atrás dela, o fogo já consumia o galpão. Elias, lá dentro, lutava para sair. O calor era insuportável, a fumaça queimava os olhos. Atirou num dos homens que tentava entrar pela lateral. Mas havia muitos. Entre os flashes de fogo e pólvora, ele viu Jonas Pike se aproximando, montado, a cara calma, fria. Boa noite, Elias Crowe. Disse ele, a voz serena, quase gentil. Eu disse que a gente se veria antes do amanhecer. Elias engatilhou o revólver. Você devia ter ficado no inferno, Pike. Jonas riu baixo. Ah, mas o inferno é um lugar solitário. Prefiro trazê-lo comigo. Antes que Elias respondesse, o barril de querosene do canto explodiu. O fogo se espalhou rápido, lambendo as paredes. O calor veio como uma onda viva. Elias caiu no chão, tossindo, a fumaça entrando pelos pulmões. Rolou até a porta e conseguiu sair rastejando, tossindo sangue e fuligem. Lá fora, o ar fresco cortou como navalha. Jonas se aproximou, desmontando do cavalo. O brilho das chamas iluminava o rosto dele, meio homem, meio demônio. Onde ela está, Elias? Longe de você. Jonas apertou os olhos, sem perder o sorriso. Você não entende, Crowe. Essa mulher matou o meu pai. E o que eu quero não é justiça. É lembrança. Elias se levantou cambaleando. Então vem buscar. Jonas atirou. A bala passou de raspão, cortando o braço de Elias. Ele gritou, atirou de volta. As 2 balas se cruzaram no ar, e só o vento ficou no meio. No fim, Jonas recuou. Olhou pro fogo engolindo o galpão e sorriu. A gente se vê logo, fazendeiro.
O deserto é pequeno demais para esconder amor de sangue. Subiu no cavalo e sumiu entre as sombras, deixando Elias caído, ofegante. Horas depois, o fogo já era cinza. Elias acordou com o rosto coberto de fuligem e os pulmões ardendo. O cavalo de Clara ainda estava longe. Ela tinha conseguido fugir. Mas, perto da fogueira apagada, havia algo no chão, um anel de prata, simples, com uma inscrição gravada. Para sempre, se o vento permitir. Elias pegou o anel, fechando a mão em volta dele. Prometo que venho atrás de você. Murmurou. Mas as promessas, no deserto, se perdem na poeira. Clara cavalgava sozinha, quilômetros à frente, o coração despedaçado. Nas mãos, o mesmo lenço azul. No rosto, lágrimas que o vento levava embora. E lá atrás, no horizonte, as colinas brilhavam como carvão vivo, o fogo de tudo que ela e Elias tinham tentado construir. Fogo. Traição. E a poeira começando a engolir o passado. A fumaça do incêndio ainda subia pelas colinas quando o sol nasceu. As chamas já tinham morrido, mas o cheiro de carvão e sangue ficou. Elias Crowe desceu a encosta, mancando, o braço ferido, o rosto coberto de fuligem. O deserto amanhecia silencioso, e o vento trazia o som de corvos sobrevoando o que restou do celeiro queimado. Os cavalos tinham fugido. A casa, reduzida a cinzas. E no chão, espalhados entre o pó, pedaços do passado, ferraduras, um pedaço do colete, o anel que ele carregava no bolso. Ele ficou ali por um instante, olhando para o horizonte, o sol nascendo atrás das montanhas. E pela primeira vez em anos, Elias chorou. Não pelo fogo, mas por aquilo que o fogo levou, confiança, paz e Clara. No meio da manhã, ele montou num cavalo emprestado e seguiu rumo à cidade. Ash Hollow o recebeu com o mesmo silêncio que reserva aos homens marcados. As pessoas olhavam, cochichavam e desviavam. O xerife Bo Arlon o esperava na varanda da delegacia, braços cruzados, olhar duro. Crowe, começou ele. O que diabos você fez? Elias desmontou, cansado. O que eu tinha que fazer? A cidade toda fala de tiroteio e incêndio. Disse o xerife. E tem 2 corpos no meio das cinzas. Um deles usava uma estrela no peito. Elias olhou firme para ele. Não fui eu. Arlan se aproximou. Não foi? Então quem foi? Um caçador de recompensas chamado Jonas Pike. Ele e os homens dele vieram para me matar e levar Clara. O xerife estreitou os olhos. E onde está essa mulher agora? Elias hesitou. Fugiu. Bo suspirou, cansado. Crowe, você tá cavando a própria cova. A cidade quer respostas. E o que a cidade quer mesmo é sangue, não respostas. Respondeu Elias. O xerife o olhou por um tempo. Depois, estendeu as algemas. Desculpa, Crowe. Mas até eu entender essa história, você vai passar um tempo atrás das grades. Elias ergueu o olhar pro céu, cansado demais para discutir. Faça o que tem que fazer. E assim, o homem que só queria amor pagou o preço da solidão, com ferro frio nos pulsos. A cela da pequena delegacia cheirava a ferrugem e suor velho. Elias sentou no banco de madeira, olhando pela janela estreita. Lá fora, o sol caía, e a poeira dourada pintava um mundo de tristeza. Mary Lou, a mulher do estalajadeiro, passou na rua com o filho. Quando viu Elias preso, virou o rosto. Até o menino puxou a mão dela, curioso. Mamãe, é ele o bandido? Ela só apertou o passo. Elias fechou os olhos. Bandido. Repetiu para si mesmo. É assim que o mundo chama quem tenta proteger alguém. O som da porta da delegacia se abriu atrás dele. O xerife entrou, seguido de Jonas Pike. O homem de preto estava limpo, impecável, o olhar calmo demais para quem carregava o inferno no peito. Que cena bonita, Crowe.
disse Jonas, se encostando no batente. O herói preso e a mocinha desaparecida. Elias se levantou devagar. Se veio rir, acabou o tempo. Não vim rir, disse Jonas, aproximando-se. Vim propor. Propor? Me diga onde ela está. E eu deixo você viver. Elias o encarou, os olhos como aço. E o que você faz com ela depois? Jonas sorriu, aquele sorriso frio que nunca chegava nos olhos. Cumpro a promessa que fiz no túmulo do meu pai. Elias balançou a cabeça. Seu pai era um assassino, Pike. E você tá cavalgando pelo mesmo caminho. Jonas deu um passo à frente, o rosto endurecido. Cuidado com o que diz. Eu podia te matar agora, e ninguém nessa cidade mexeria um dedo. O xerife Arlen interveio. Já chega, Pike. Aqui não. Jonas respirou fundo, controlando o ódio. Virou-se pro xerife. Quando ele resolver falar, me chame. E saiu, as esporas tilintando como serpentes. Horas se passaram. A lua apareceu no céu, pálida e fria. Elias ficou sozinho na cela, pensando em Clara. Onde estaria? Teria sobrevivido? Ou o pai que já a teria encontrado? De repente, ouviu um som baixo, metálico, clique. A tranca da cela se moveu. A porta se abriu. O xerife Arlen entrou, com uma lamparina na mão. Crowe. Sai daí. Elias levantou. O que aconteceu? Não sou homem de soltar preso. Mas tem coisa errada nessa história. Recebi uma carta hoje de manhã. Ele tirou um papel dobrado do bolso. Chegou pelo correio, sem nome de remetente. Elias pegou o papel. A letra era firme, bonita. Jonas Pike matou Walter Pike. E culpou Clara Wren. Se quiser saber a verdade, siga o rio ao nascer do sol. Assinava apenas. C.W. O coração de Elias disparou. Ela tá viva. O xerife assentiu. E quer que você vá até ela. Elias prendeu o cinturão, ajustou o coldre. Vou atrás dela. Crowe, disse Arlen. A cidade inteira te odeia agora. Se sair, vão te chamar de traidor. Elias olhou para ele, os olhos cansados, mas certos. Não seria a primeira vez que o certo parece errado. O xerife abriu a porta dos fundos. O cavalo esperava na sombra, selado. Elias subiu. O vento soprava frio, levantando poeira pela rua deserta. As janelas se acenderam enquanto ele passava, luzes que julgavam, bocas que sussurravam. Mas ninguém saiu para impedir. Ninguém nunca sai para ajudar o inocente. Quando chegou à beira do rio seco, o céu já clareava. O sol ainda não tinha nascido, mas o horizonte ardia em vermelho. E lá, entre as pedras, ele viu pegadas pequenas. Frescas. Recentes. Elias desmontou, ajoelhou, tocou a terra. Sentiu o cheiro de fumaça e couro. Ela passou por ali. E quando levantou o olhar, algo brilhou no alto da ravina. Um cavalo. Um homem. Um casaco preto. Jonas Pike. Elias pousou a mão no revólver, o vento batendo forte no rosto. O sol nascia, dourando o deserto. E a promessa feita entre fogo e lágrimas estava prestes a ser cobrada. O sol nasceu vermelho sobre o deserto. A luz da manhã tingia as pedras de Red Canyon com tons de ferrugem e sangue. O vento assobiava pelos penhascos, levantando redemoinhos de poeira. E Elias Crowe cavalgava sozinho. O som dos cascos batia ritmado, o coração acompanhando. Cada metro adiante parecia um passo em direção ao fim. Ele sabia que Clara estava lá. Sabia também que Jonas Pike o esperava. No horizonte, as montanhas formavam uma garganta estreita, o desfiladeiro dos ossos, nome que os antigos deram quando os primeiros mineradores desapareceram ali.
Diziam que o vento carregava as vozes deles. E naquela manhã, Elias acreditou. O sol bateu em algo metálico entre as pedras. Ele desmontou, puxou o revólver. No chão, pegadas de cavalo, uma trilha fresca, subindo pela encosta. E ali, presa numa raiz, um pedaço de tecido azul. O vestido de Clara. Elias guardou o pano no bolso e continuou a pé, subindo devagar. A garganta do desfiladeiro estreitava, e o silêncio era tão denso que o som do próprio coração parecia ecoar. Quando chegou ao topo, viu o que procurava. Clara Vren estava de pé no meio do cânion, o rifle nas mãos, o rosto sujo de poeira e lágrimas secas. À frente dela, Jonas Pike, de casaco preto, chapéu baixo, o olhar frio como aço polido. Então é aqui que termina, Clara. Disse ele, voz calma, quase gentil. Ela respirou fundo, sem recuar. Não precisava terminar assim, Jonas. Precisava, sim. Respondeu ele. Você tirou meu pai de mim. Seu pai era um assassino. Retrucou ela. E você sabe disso. Jonas ficou em silêncio por um instante, os olhos marejando, mas a raiva logo venceu. Eu sei que ele não era um santo. Mas era o meu sangue. E o sangue precisa de pagamento. Ele puxou o revólver, devagar. Clara engatilhou o rifle. Se der mais um passo, Jonas, eu atiro. E erra, como da última vez. Ele zombou. Ou vai me deixar viver de novo para terminar o serviço depois? Ela estremeceu. Eu não errei. Eu só tive piedade. E foi isso que matou meu pai. Disse ele, frio. A piedade. Elias apareceu no alto do penhasco, a pistola em punho. Chega, Pike. Os dois se viraram. O eco do grito se perdeu no desfiladeiro. Jonas sorriu. O fazendeiro apaixonado. Sempre no lugar errado. Solta a arma. Gritou Elias. Agora. Jonas deu um passo pro lado, o sol batendo no distintivo pendurado no peito. Não se mete, Crowe. Isso é entre nós dois. Elias desceu devagar, os olhos em Clara. Você tá bem? Ela sentiu, sem tirar o rifle de Jonas. Ele me seguiu desde o rio. Eu imaginei. Disse Elias. E agora a gente acaba com isso. Jonas riu. Acabar? Com o quê, Crowe? Com a verdade? Com o passado? Ele abriu o casaco e tirou algo do bolso. Um pedaço de papel envelhecido. Sabe o que é isso? Perguntou, jogando pro chão. Elias se abaixou. Era uma carta. Escrito à mão. O selo ainda visível, Condado de Laramie. Confesso que Walter Pike matou Samuel Vren para tomar posse das terras. Ele me obrigou a mentir. Não aguento mais carregar essa culpa. Jonas Pike. Elias levantou o olhar, chocado. Você escreveu isso? Jonas o encarou. Escrevi, sim. Há muitos anos. Quando ainda acreditava que a confissão podia lavar o pecado. Mas a verdade não traz paz, Crowe. A verdade só deixa as feridas abertas. Clara deu um passo à frente, o rifle trêmulo nas mãos. Então por que continua? Jonas respirou fundo. Porque se eu parar agora, meu pai morre de novo. E eu também. Ele levantou o revólver, mirando em Clara. Elias atirou primeiro. O som do tiro ecoou pelo desfiladeiro, misturado ao grito de um corvo que levantou o voo. A bala atingiu o braço de Jonas, fazendo o revólver cair. Ele cambaleou para trás, sangue escorrendo pela manga. Clara correu até Elias, o rosto em pânico. Você não devia ter vindo. E deixar você morrer sozinha? Ele respondeu. Nunca. Jonas caiu de joelhos, tentando pegar o revólver. Covardes, murmurou. Vocês acham que venceram? Elias caminhou até ele.
Ninguém venceu aqui, Pike. Só acabou. Jonas ergueu o olhar, o rosto sujo de pó e sangue. Acabar? Sussurrou. Isso nunca acaba. Ele puxou uma segunda arma escondida no casaco. Mas antes que pudesse mirar, Clara atirou. O estampido ecoou como trovão. Jonas Pike caiu de costas, o corpo imóvel, os olhos abertos mirando o céu. O vento levantou um redemoinho de poeira em volta dele, cobrindo o corpo devagar, até restar só silêncio. Clara baixou o rifle, tremendo. Elias a segurou antes que ela caísse. Tá tudo bem. Acabou. Ela o olhou, as lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. Elias, eu matei outro homem. Não. Disse ele, firme. Você só tirou o inferno de cima da gente. Ela encostou a testa no peito dele, soluçando. E pela primeira vez, ele a abraçou sem medo. O vento passava entre as pedras, assobiando como um lamento. Mas ali, entre o pó e o sangue, nascia um novo tipo de silêncio. Um silêncio de paz. Horas depois, Elias cavava uma cova rasa no chão duro do desfiladeiro. Enterrou Jonas Pike ali mesmo, cobriu o corpo com pedras e tirou o chapéu. Clara ficou em silêncio, observando. Ele merecia isso? Perguntou ela. Elias olhou para o horizonte. Talvez sim. Talvez não. Mas o deserto precisa de descanso, tanto quanto a gente. Os dois ficaram ali até o sol começar a descer. E quando montaram os cavalos, Elias disse: Vamos para casa. Clara olhou, surpresa. Ainda existe casa? Ele sorriu. A gente constrói outra. E os dois cavalgaram rumo ao poente, o vento soprando poeira vermelha ao redor. Atrás deles, o desfiladeiro dos ossos guardava mais uma história, de amor, de culpa, e de libertação. O sol se escondia atrás das montanhas quando Elias Crow e Clara Wren deixaram o desfiladeiro. A luz dourada do entardecer caía sobre eles como bênção e maldição. O deserto estava quieto, só o som dos cascos cortando a areia e o farfalhar do vento nas pedras. Nenhum dos dois falava. A poeira grudava nos rostos, o sangue seco marcava as roupas. O peso do que tinham feito, e do que ainda os esperava, os acompanhava como sombra. Lá longe, Ash Hollow dormia. Mas o fogo que queimara a fazenda ainda não tinha se apagado dentro deles. Quando chegaram à beira da cidade, a lua já brilhava. Elias desmontou, olhou para Clara. Tá na hora de acabar com isso. Ela o encarou, cansada. Você sabe o que vai acontecer se entrarmos lá. Eles vão me enforcar antes de ouvir qualquer palavra. Elias ajeitou o chapéu. Não se eu falar primeiro. Elias, ela suspirou. Eu não quero que você morra por mim. Ele sorriu, triste. Eu já morri, Clara. No dia em que deixei o medo me mandar calar. Hoje eu falo, nem que seja a última coisa que eu faça. Ela baixou os olhos, emocionada. E os dois caminharam juntos pela rua principal de Ash Hollow. Um homem e uma mulher, cobertos de pó. Carregando a verdade como se fosse uma cruz. A cidade parou. As portas se abriram. Rostos surgiram nas janelas. Mary Lou deixou cair o balde d'água. O ferreiro Tom Briggs cruzou os braços, surpreso. E lá, na varanda da delegacia, o xerife Boarne ergueu o olhar, boquiaberto. Crowe, murmurou ele. Pensei que tivesse morrido. Quase. Respondeu Elias. Mas o inferno desistiu de mim. Arlon olhou para Clara, depois para os dois juntos. E o caçador? Elias respirou fundo. Morto. No desfiladeiro. E antes de morrer, confessou o que todos precisavam ouvir. A multidão começou a se aproximar, cochichando. Alguns gritavam assassina, outros de mentira. O xerife levantou a mão. Quietos! O silêncio caiu. Elias tirou o pedaço de papel do bolso, a confissão de Jonas Pike,
e ergueu alto. Tá aqui a verdade. Walter Pike matou o pai e o irmão dela para roubar terra de família honesta. E o filho dele, Jonas, carregou a culpa até hoje. Clara Vrain nunca matou por maldade. Só lutou para sobreviver. Um burburinho correu pela multidão. Mas Old Shat, o dono do armazém, gritou. E quem garante que esse papel não é falsificado? Elias deu um passo à frente. Eu garanto. Porque vi nos olhos de Jonas quando ele confessou. Ele morreu tentando apagar o próprio pecado. E isso aqui, bateu no peito, é mais verdade do que qualquer carimbo de tribunal. O xerife pegou o papel, leu em silêncio. Depois olhou para Clara. É sua letra, Pike. Eu reconheço. Mary Lou, a mulher do estalajadeiro, baixou o leque. Então é verdade. O silêncio virou murmúrio, o murmúrio virou clamor. Alguns começaram a chorar. Outros, a se afastar envergonhados. Elias olhou para Clara, e ela olhou de volta. Mas então... Um tiro quebrou o silêncio. A bala veio de longe, de algum telhado. O som ecoou seco, cortante. Clara cambaleou, a mão no abdômen. Elias a segurou antes que caísse. Clara! O sangue escorria quente pelos dedos dele. O pânico tomou conta da praça. O xerife puxou o revólver. Quem atirou? Mas ninguém respondeu. Só o som do vento. Elias caiu de joelhos, segurando Clara no colo. Os olhos dela tremiam, o rosto pálido sob a luz da lua. Eu disse que eles nunca iam me deixar viver, Elias, sussurrou. Para, Clara, não fala. Vamos sair daqui, ouviram? Gritou ele pro xerife. Chama o doutor. O xerife correu, mas Elias sabia. Sabia pelo toque frio nas mãos dela. Clara sorriu fraco, o olhar turvo. Eu não merecia você. Elias sacudiu a cabeça, lágrimas caindo sobre o rosto dela. Merecia sim. E o deserto que me desminta se eu estiver mentindo. Ela ergueu a mão trêmula e tocou o rosto dele. Me promete uma coisa. Qualquer coisa. Que vai viver, por nós dois. E antes que o sol nascesse, Clara Vrain soltou o último suspiro. O xerife voltou com o médico, tarde demais. A cidade inteira ficou em silêncio. Elias se levantou devagar, o corpo dela nos braços, o sangue manchando o chão. Mary Lou começou a chorar. Old Shat tirou o chapéu. Até os corvos, que sempre rondavam Ash Hollow, ficaram quietos. Elias colocou o corpo de Clara no cavalo e caminhou em direção ao horizonte. Ninguém tentou pará-lo. Ninguém ousou dizer uma palavra. No alto da colina onde a fazenda tinha ardido, ele cavou com as próprias mãos. Enterrou Clara sob a árvore solitária. Sobre a terra fresca, deixou o anel de prata, o mesmo que ela havia deixado cair na noite do incêndio. E ali, de joelhos, falou baixo. O preço da verdade é caro, Clara. Mas pelo menos agora, o mundo sabe que você amou com o coração limpo. O vento soprou, levantando poeira. O sol nasceu devagar, dourando as montanhas. E no som do vento, Elias jurou ouvir a voz dela, suave, distante. Agora você pode viver, Elias Crowe. Ele levantou, enxugou as lágrimas, e montou no cavalo. O chapéu baixo, o olhar perdido no horizonte. Atrás dele, a cruz simples balançava com o vento. E pela primeira vez desde Laramie, Ash Hollow amanheceu em paz. O sol nascia preguiçoso por trás das colinas quando Elias Crowe desceu do cavalo. O ar ainda cheirava a poeira e luto. O vento balançava as folhas da árvore sob a qual Clara Vrain dormia agora, a cruz de madeira simples projetava uma sombra longa sobre o chão dourado. Elias ficou parado por um tempo, o chapéu nas mãos, olhando para a sepultura. As palavras que ele queria dizer se perdiam no peito. O silêncio falava por ele. Você venceu, Clara. Murmurou.
O deserto tentou te quebrar, mas você deixou a verdade em pé. E eu, ele suspirou, com os olhos marejados, vou continuar o que você começou. O vento soprou forte, como se respondesse. Dias se passaram. O sol queimava como sempre, mas algo havia mudado em Ash Hollow. As pessoas começaram a sussurrar o nome de Clara Vrain não como de uma criminosa, mas como de uma mulher que enfrentou o diabo e não abaixou a cabeça. Mary Lou começou a deixar flores no túmulo toda semana. Old Chet fechou a mercearia por um dia, por respeito, ele disse. E o xerife Boarlan passou a olhar Elias com outros olhos. Numa manhã, Elias desceu até a cidade. Os olhares ainda o seguiam, mas agora eram diferentes. Menos medo, mais vergonha, um toque de admiração. O xerife o esperava na varanda da delegacia, fumando devagar. Crowe, disse ele, com a voz cansada. A cidade tá falando em te prender de novo. Elias arqueou a sobrancelha. Por quê? Por matar Jonas Pike. Elias respirou fundo. Foi ele quem escolheu o fim que teve. O xerife assentiu. Eu sei. Mas a lei é cega, Elias. Só que, ele parou, jogando o cigarro fora, às vezes, ela fecha os olhos para poder ver melhor. Elias franziu o senho. O que isso quer dizer, Arlan? Quer dizer que a cidade votou. Ninguém quer te ver preso. Ninguém quer ver mais sangue. Elias olhou para ele, sem acreditar. Tá me dizendo que sou um homem livre? Arlan assentiu. Livre. Mas com uma condição. Qual? Fica. Reconstrói a fazenda. Essa cidade precisa de alguém que saiba o que é perder e continuar de pé. Elias ficou em silêncio por um tempo. Depois, sorriu de leve. Acha que a cidade merece redenção? Todo mundo merece. Respondeu o xerife. Até você. Nas semanas seguintes, Elias começou a refazer o que o fogo havia destruído. Ergueu cercas, plantou o milho, consertou o poço. O som do martelo e o cheiro de madeira nova se misturavam com o canto distante das aves. Aos poucos, a fazenda renascia, simples, forte, viva. Mas havia um canto da propriedade que ele nunca tocava, o alto da colina, onde o vento soprava mais forte. Lá ficava a árvore, e sob ela, o túmulo de Clara. Todo entardecer, ele subia até lá. Deixava uma flor do campo e falava com o vento. Alguns diriam que era loucura, mas ele sabia que ela ouvia. Ainda sinto você, Clara. Dizia ele, de chapéu nas mãos. Quando o vento sopra do sul, parece até que me chama pelo nome. E às vezes, o vento respondia. Um ano se passou. Ash Hollow floresceu de novo. A cidade que antes cuspia no chão ao ouvir o nome Vrain agora contava sua história para os viajantes. Os mais velhos diziam. Houve um tempo em que a justiça andava de cavalo e usava vestido azul. Numa tarde quente, Elias recebeu visita. O xerife Arlan subiu até a fazenda, chapéu na mão, o rosto marcado pelo tempo. Crowe, disse ele. A diligência do leste chega amanhã. O juiz do condado vem para encerrar oficialmente o caso Vrain. Elias assentiu. E o que vai dizer a ele? Arlan sorriu. Vou dizer que a mulher que ele procura foi julgada pelo deserto. E absolvida pelo vento. Elias olhou para o horizonte, os olhos úmidos. É justo. No dia seguinte, a cidade inteira se reuniu na praça. O juiz leu as últimas palavras do relatório, e o xerife entregou a confissão de Jonas Pike. Quando terminou, o juiz disse: que o nome de Clara Vrain seja limpo de toda acusação. Que Ash Hollow se lembre dela não pela culpa, mas pela coragem. Um murmúrio correu pela multidão. Elias tirou o chapéu, olhando pro céu. O vento soprou, levantando poeira e pétalas de flor. Alguns juraram sentir um perfume suave no ar, lavanda e fumaça. Mais tarde, Elias voltou à colina.
Deixou o chapéu no chão, ajoelhou-se diante do túmulo. Ouviu, Clara? Disse ele, sorrindo. Eles disseram teu nome, sem medo. O vento balançou a grama seca. Uma folha pousou sobre a cruz. Ele olhou para o horizonte e completou. Você venceu. Ficou ali até o sol se pôr. E quando a noite caiu, montou no cavalo e seguiu até o vale. A lua iluminava o caminho, o som dos cascos ecoando manso. Lá embaixo, a cidade dormia. Elias olhou para trás uma última vez. A árvore na colina balançava devagar, como se despedisse. Boa noite, Clara. Murmurou. Até o vento mudar. E cavalgou rumo ao horizonte, onde o céu e a terra se encontravam num dourado sem fim.